Olá, sou Mônica Ramos. Começamos agora mais um Gente do Rio. Nesse espaço, todo domingo, conversamos com políticos e empresários sobre soluções para o nosso querido estado do Rio de Janeiro. Não esqueça, temos um encontro todo domingo de manhã com reapresentação após o Canal Livre ou a qualquer momento no nosso canal do YouTube, o Band Rio. E o nosso convidado de hoje veio da Baixada Fluminense e atualmente dirige uma das casas legislativas mais importantes do país. O nosso convidado de hoje é um petista que transita por todos os campos da política fluminense, tanto que se reelegeu presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em pleno governo Bolsonaro. No comando da Alerj, André Siciliano administra um orçamento de mais de R$1 bilhão por ano. Ele define prioridades, ajuda municípios e vive uma relação de amor e ódio com o governador Cláudio Castro. Mais amor do que ódio, é claro. E ainda no programa vamos conhecer o empreendedor Rafael Vidal, dono da Casa Porto, na zona portuária. Ele usou a criatividade e conseguiu expandir seus negócios em plena crise da pandemia. Agora está abrindo mais 3 estabelecimentos. Deputado André Siciliano, presidente da Alerj, muito obrigada pela sua participação aqui no Gente do Rio. Eu que agradeço. Obrigado. Para lhe entrevistar comigo, convidei o jornalista Fernando Davi. Fernando, muito obrigada pela sua participação também. Eu que agradeço pelo convite, Mônica. Presidente, o senhor é tido por muitos como o mais plural dos petistas do Rio. Qual é o segredo para conviver tão bem com essa diversidade de ideologias entre os políticos? Primeiro, eu trabalho desde muito novo, Mônica. Meu pai é comerciante na cidade de Paracambi. Eu, desde 9 anos de idade, eu trabalho. Comecei como jornaleiro. 9 anos? 9 anos. Depois, com 11, fiquei no comércio também de um tio meu, Mário Siciliano. E isso, você tem um trato ali com as pessoas, né? Porque você, para ser comerciante, tem que ter um jeito. Né? Lábia, né? Tem que saber vender, né? Mas eu acho que é a convivência, eu acho que é a experiência de 2 mandatos de prefeito, estou no 4º mandato de deputado. E a gente sempre teve uma facilidade assim, de conversar muito com os opostos, né? Eu acho que, e ainda mais no parlamento, a nossa obrigação é essa. O parlamento é pegar o dissenso e tentar conduzir um bom termo. E a gente trabalha bem com os opostos, quer seja com as ideologias do PSL, do PSOL, do PT e mesmo dos partidos de centro. A gente tem uma relação muito pessoal com cada um parlamentar e a gente conviveu alguns anos na Assembleia e isso nos deu uma chance grande. Passarinho Verde me contou que é justamente esse seu jeitinho que fez o presidente Lula se apaixonar, que ele anda com uma paixonite pelo senhor, que liga pelo menos 2 vezes por semana e está todo empolgado. É verdade isso? O que vocês conversam? Mais ou menos, né? Na verdade, eu já conhecia o presidente Lula antes, pessoalmente, mas relacionamento próximo a gente teve agora nos últimos meses. Ele esteve conosco em Paracambi no período que eu fui prefeito, inaugurando uma escola técnica em 2006, 9 de junho de 2006. E agora a gente se reencontra mais próximo. Ocorre que nós fizemos uma live tem uns 2 para 3 meses, e foi toda a direção do partido do Rio de Janeiro com a presidente Gleisi, com algumas figuras públicas do PT, como a Benedita Lindenberg, com o presidente João Maurício, com o prefeito Fabiano. E a gente colocou para o presidente Lula que o PT do Rio, a importância no ano que vem é a presidência da República, a eleição do presidente Lula. Então o PT do Rio tem uma vantagem, Mônica, em relação, eu acho que a todas as últimas eleições. Aqui não tem ninguém que quer ser candidato ao Senado, não tem ninguém que quer ser candidato a vice, a governador. A unidade se dá em torno da eleição de 22 do presidente Lula. Então é uma unidade que o PT... Posso garantir que nos últimos 25 anos, o PT não teve essa unidade. Então, isso deixou o presidente Lula muito satisfeito. E aí, por conta dessa reunião virtual, onde as figuras do Rio de Janeiro aqui elogiaram a nossa condução à frente da Assembleia, porque o PT elegeu em 18 3 deputados, de 70, entendeu, Fernando?
E você ter uma chapa única, mesmo lá em 19 e agora em 21, isso não é pouca coisa. É no estado do presidente Bolsonaro, no estado onde o PSL, o então partido do presidente Bolsonaro, elegeu 12 parlamentares. Então, foi uma construção, né, Mônica? Isso que veio daquele período que eu fiquei interinamente a partir de julho de 17, onde nós fizemos uma mudança muito significativa na condução da Assembleia. Nós começamos a discutir as pautas com as bancadas, com os parlamentares, com os líderes. E não faltou, não teve nenhum projeto que o parlamentar pudesse botar para votar que não foi a pauta. Me disseram que se o presidente Lula se eleger, o senhor vai ser ministro da articulação política, já tem até cargo. Não, Beleza, hein? Essa coisa eu não ouvi ainda, mas eu brinco, Mônica, que lá na cidade de Paracambi tem um clube de futebol chamado Brasil Industrial. Ele é de 1912, foram os trabalhadores da indústria têxtil de Bangu, que foram para a cidade de Paracambi trabalhar na antiga fábrica de tecido, chamado Brasil Industrial, e aí fundaram um clube de futebol. Então eu brinco que eu já fui presidente do Brasil, para que eu vou querer ser outra coisa que não deputado estadual? Então, essa coisa tem algumas pessoas, algumas figuras do PT têm conversado conosco, mas eu tenho o pé no chão, eu sei de onde eu vim, sei aonde eu cheguei, então eu estou muito feliz. Sou nascido em Nilópolis, criado em Paracambi. Fui prefeito da minha cidade de Paracambi 2 vezes. Isso para mim é uma grande honra. Estou no 4º mandato de deputado estadual, então eu estou bem aonde eu estou. Não tenho nenhuma pretensão para o futuro. Agora, a política pode te levar para outros caminhos que você não espera. Mas essa questão de ministro é a primeira vez. Fernando. Eu quero aproveitar um gancho aqui que o senhor estava comentando sobre realmente um fenômeno você ter conseguido se eleger presidente da Alerj em meio ao pico da onda bolsonarista, o PSL elegendo 12 deputados, o PT apenas 3. E eu, numa pauta uma vez na Alerj, fui tentar entender, né, como é possível, como foi possível. E além da sua capacidade de diálogo, o que um dos seus colegas de Assembleia ressaltaram, né, me falaram, foi o seguinte: Fernando, esquece isso, o Ceciliano, entre os petistas, ele é o menos petista de todos. Como é que o senhor vê essa colocação? O senhor faz sentido? Faz algum sentido isso para você? O meu único partido é o PT, Fernando. Eu nunca tive em outro partido. Eu militava antes sem ser filiado. Depois eu me filiei no ano de 95. Porque é por conta disso, dessa questão da relação. Porque existem pessoas sérias em todos os partidos. Existem pessoas que também podem ter errado, que erram também em todos os partidos. Isso é natural do ser do humano. Então, a gente procura tratar todo mundo, Mônica, com muita decência, com transparência, com carinho, com muita franqueza. Eu acho que isso ajuda. Você foi contemporâneo do Flávio Bolsonaro lá na Alerj, né? Foram 4 anos trabalhando junto lá. Como é que era a sua relação com ele? Não, eu tive com o Flávio, mais que isso, eu tive com o Flávio 10 anos ali na Assembleia. Porque eu fui deputado em 99, 98. E estou deputado desde 2011. Então, uma relação, relação muito grande, bacana. Né? O Flávio era um deputado estadual muito presente, apresentava bons projetos de lei, participava sempre dos debates na Comissão de Segurança, na Comissão de Defesa Civil. Então, eu tenho uma relação boa com o Flávio, ainda hoje, tenho uma relação boa com o Flávio. Agora, tem resguardado as posições ideológicas e políticas, a gente tem uma relação muito boa, eu diria, muito próxima. Os 2 últimos presidentes da Alerj foram presos. Que providências o senhor tomou para falar igual a minha avó, comigo não violão? Minha avó falava isso. Bem, nós trabalhamos desde o primeiro momento que eu fui, como eu disse já aqui, que eu fiquei como interino. Na verdade, eu era o 2º vice, o 1º vice, o nosso querido e saudoso Wagner Montes, que a cada 30 dias ele pedia licença do cargo de presidente. Então, era o 2º vice, eu era o interino do interino. E como a gente adotou, mudamos os procedimentos da pauta, mudamos o procedimento das comissões, colégio de líderes, onde a gente debate todas as questões internas. Eu procuro ouvir muito alguns parlamentares os mais antigos. Às vezes eu vou tomar uma decisão, eu ligo para 4 ou 5. Né? Isso faz bem para a democracia e faz bem
para transparência. A gente tem mudado internamente, por exemplo, Mônica, nós estamos testando hoje um programa chamado Legisla Aqui. O cidadão vai poder, Fernando, dar a sua ideia para um projeto de lei. Então a gente já começamos a operar o sistema agora no início de julho e a gente espera lançá-lo em agosto. A gente tem feito, Mônica, um trabalho muito junto dos controles internos da Assembleia. Nós economizamos, nos últimos anos, mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais da Assembleia. No último ano, economizamos mais de 500 milhões de reais de um orçamento de 1,2 bilhões de reais. Então a gente conseguiu reduzir despesa com pessoal, a gente tem conseguido, nós implantamos um pregão eletrônico. Por exemplo, vou dar um exemplo, nós tínhamos lá um contrato da TV Alerj, desde o ano de 2005, 875 mil reais, Fernando. Essa TV Alerj, ela cobria o plenário e 2 comissões. Por mês? Custava 875 por mês. Nós fizemos uma licitação para 5 comissões, para um plenário e para uma unidade móvel, com equipamentos mais modernos. Fizemos um pregão eletrônico, saiu por 770 mil reais. 770 mil. Economizamos do que era. Então, a gente tem procurado dar publicidade, fazer as coisas com mais transparência, não que os outros não faziam. E o DO ainda é de papel? Não, o DO já é. Nós economizamos 3 milhões de reais a partir do ano de 2018, botando o Diário Oficial na internet. Nós isso é uma das cortamos, principais era uma despesa coisas. de torno de 4 milhões e meio por ano com o Diário Oficial. E a gente está gastando hoje em torno de 1 milhão de reais, já em 18. Para vocês terem uma ideia, os dados nossos eram quase 300 mil reais mês. Licitamos por 39 mil reais mês. Pregão eletrônico, chamando o Brasil inteiro para participar. A gente tem feito uma economia significativa na Assembleia Legislativa, Mônica. Falando em leis, o senhor tem mais de 300 leis, né, que já propôs. Uma delas obriga as operadoras a comunicar por SMS em tempo real, queda de sinal de conexão e interrupção de serviço. Essas leis todas estão sendo cumpridas? A gente sempre fala o seguinte, o direito do cidadão só é direito se ele buscar, né? Eu tenho mais de 300 leis, apresentei mais de 400 projetos. Nós temos leis importantes, Mônica. Eu sou autor da lei, no final de 99 para 2000, uma lei que viabilizou o incentivo fiscal via lei do ICMS. Existia uma lei, que era de 92, onde você, para ter um patrocínio via Estado do ICMS, para cada 100 reais você precisava dar uma contrapartida de 50 reais. Tinha uma burocracia tão grande, Fernando, que quem dizia que se você poderia patrocinar um evento cultural, era fazenda, não era cultura. Então nós fixamos a renúncia fiscal do Estado em 0,5% da arrecadação do ano anterior do ICMS. Esse ano, em torno de 180 milhões de reais tem essa lei. E a gente tirou a burocracia da fazenda e quem diz se pode ou não patrocínio é a cultura. Avançamos mais, agora em 18 também eu apresentei um projeto de lei, onde a contrapartida que era 50% veio a partir de 2000 para 20% e agora em 18 nós zeramos a contrapartida. Então você pode patrocinar um projeto via lei de incentivo do ICMS 100%, você não precisa ter a contrapartida. Essa é uma lei muito exitosa, uma lei que fez muito sucesso para financiar pequenos espetáculos de 100, 200, 300 mil reais, cinemas, eventos em municípios. Eu tenho, só para dizer, desse ano, a lei da água que obriga os restaurantes a servirem a água de graça. Então, a lei, às vezes pega, às vezes não. E a lei, eu leio muito, né, Mônica? E às vezes eu leio, acho que tem uma lei. Aí, converso com uma pessoa muito próxima que trabalha comigo, eu digo, aqui tem uma lei. Vamos tentar aqui, vamos lá. E assim nasceu algumas leis. Tenho também a experiência. Por exemplo, eu perdi um amigo, um irmão meu, que era vereador, que ele teve um problema cardíaco e ficou internado no hospital em Paracambi. E a família decidiu que ele fosse para Nova Iguaçu. E ele não tinha plano de saúde. E ele achou que com 10, 12 mil reais, levando para o hospital ia recebê-lo. Isso foi, já faz 7, 8 anos. Mas hoje,
você mesmo tendo um plano de saúde, quando você chega num hospital privado, ele lá diz que não tem vaga na UTI. Porque agora eles antes escolhiam um plano de saúde, tinha que ter plano de saúde. Hoje eles escolhem um plano que paga melhor, que não atrasa. Então hoje tem uma lei nossa que obriga todos os hospitais a disponibilizarem na entrada, na recepção do hospital, quantos leitos, se tem leitos de UTI, CTI, quantos estão ocupados. E obriga também o hospital a informar a Secretaria Municipal de Fazenda, porque se você tem um leito ocupado, e ele vai ter que mostrar na recepção, ele tem que pagar o ISS do leito. E eu também sou autor de uma outra lei que proíbe o antigo cheque calção, os contratos também do hospital. Porque o sujeito que precisa, naquela emergência, naquela urgência, vai buscar uma internação de um familiar ou de um amigo, eles se obrigavam você a assinar cheque em branco, assinar promissórias, e isso é contra a lei. Então eu sou autor de uma lei que proíbe o cheque calção, os contratos, e sou autor também de uma lei que obriga você a disponibilizar o número de leitos e se estão ocupados ou não. Por quê? Porque isso salva a vida, Mônica. É verdade. E o senhor também é autor de uma lei, talvez a mais importante desse período da pandemia, que é o Super RJ, né, Mônica? Que é o auxílio emergencial do Estado. O senhor estava falando da lei que pega, ali não pega. Essa lei pegou? O senhor tem acompanhado a execução? Bem, eu disse ao governador Cláudio Castro, em novembro, quando o governo federal estava anunciando que não ia renovar o auxílio emergencial, que o Rio de Janeiro precisava ter um auxílio emergencial. E expliquei a ele entendeu, eu disse a ele que não poderia nascer do executivo, que teria que ter uma proposta do legislativo, porque o executivo estando em regime de recuperação, como é que você vai argumentar que você está num regime? Então, eu apresentei um projeto de lei antes, mandei para o governador, mandei para os assessores dele, para discutir um texto, apresentei na Assembleia, depois fizemos algumas reuniões já com o projeto apresentado, para discutir alguns detalhes. Então, a ideia primeira minha era ter um auxílio emergencial para aquelas famílias que têm as condicionantes para estarem no Bolsa Família e não estão recebendo. O Rio de Janeiro chegou a ter 260 mil famílias no chamado Cadastro Único, que é esse cadastro que o Estado poderia ir lá buscar essas famílias para dar o auxílio. Então, no primeiro momento... CAD único, né? R$200 o auxílio, mais 50 por filho até número de 2 filhos. Então, R$300 o auxílio, buscando essas pessoas do Cadastro Único. Focamos também, Mônica, nesse primeiro momento, além dessas famílias que deveriam estar recebendo um Bolsa Família e não estavam, também nos ditos desempregados do ano de 2020. Segundo o CAGED, de março de 2020 a dezembro de 2020, o Rio perdeu 127 mil empregos. Na pandemia, né? Na pandemia. Então, quem ficou desempregado e não estava mais recebendo o auxílio, desemprego, ele também teria essas condicionantes para estar no programa. Assim que nós votamos e aprovamos. E mais que isso, eu acho que o grande sucesso do Supera Rio, que depois virou Supera RJ, é a questão do financiamento para pequena microempresa, a MEI e empreendedores individuais. O que é isso? O sujeito tem um restaurante, o sujeito tem uma pequena confecção, ou tem um salão de cabeleireiro que ficou com dificuldade, por algum motivo atrasou as contas, teve que demitir. Então, o Estado, através da AG Rio, está oferecendo financiamento de até R$50 mil para pequenas e microempresas e esses empreendedores. 1 ano de carência e 10 anos para pagar, sem juros, Mônica. O senhor está planejando fazer viagens pelos municípios fluminenses para falar de royalties do petróleo, né? Vai ser uma caravana da cidadania fluminense, é isso? Não, a gente tem procurado lá, Mônica, quando a gente apresenta o projeto, dar coautoria para os demais parlamentares. Então, são 2 projetos. Eu acompanho diariamente a Receita do Estado, a arrecadação. E, fechando o mês de fevereiro, eu liguei para o então secretário Guilherme Mercedes e falei: Guilherme, parabéns, 12% a mais de ICMS, fevereiro de 21 na pandemia, contra fevereiro de 20, que não tinha, a economia ainda não tinha parado. Então, nós aumentamos em 370 milhões de reais a arrecadação. Aí disse para ele: mas o que aconteceu com o royalties, que caiu em torno de 780 milhões, 785 milhões?
Ele falou, André, é problema na participação especial. Aí eu falei para ele, eu vou pedir uma CPI. Ele falou, por quê? Porque participação especial, nós estamos desde 2011, 2012 na Assembleia, brigando para ter acesso à contabilidade das empresas que pagam participação especial. Você tem uma ideia, Fernanda? A participação especial, você pode abater tudo. Nós recebemos royalties de petróleo pela produção, que é um direito na Constituição. Produção no Estado do Rio de Janeiro, você tem royalties. E tem aqueles poços que o governo federal concedeu com um modelo de superprodução. Então, essa superprodução, quando você tem a superprodução, Mônica, você pode pagar os royalties de 10% até 40%. Então, o Rio de Janeiro tem alguns poços que produzem muito. Então, de tudo que o Estado recebe anualmente, o ano passado foi em torno de 11,4 bilhões de reais, royalties e participação especial. 2/3 disso é participação especial. 2/3 disso é superprodução. Só que o Estado, a Secretaria de Fazenda, nunca conseguiu fiscalizar esses abatimentos, porque você pega tudo que você gasta, teoricamente, para produzir naquele campo e abate. Por exemplo, quando você concorre, Mônica, no leilão, você paga o bônus, abate da participação. Você tem que investir em pesquisa e desenvolvimento, você abate da participação especial. A Petrobras tem, que é a maior produtora, em Macaé, um parque de tubos. Então, se o tubo sai dali e vai para um campo que dá superprodução, o tubo também pode sair dali para o Espírito Santo, para São Paulo, para Bahia, para Sergipe. E essa contabilidade ninguém conseguia acessar. Você suspeita que as empresas não estão pagando tudo que devem? Elas abatem tudo e muito mais. Pra você ter uma ideia, nós arrecadamos 2.150 milhões em fevereiro em relação a outubro, novembro e dezembro, que é o último trimestre de 2020. Sempre você fica com um delay de 2 meses. Agora, nós recebemos em maio, janeiro, fevereiro e março, 3.500 milhões de reais. 3.500 milhões de reais. Mônica, 1.350, 380 milhões a mais. Quando você pega preço do câmbio, produção do quantitativo de barris dia, não teve muita variação, não teve variação para justificar todo esse aumento. Fruto já da CPI que instalamos no início de março. Porque tem uma decisão do ano passado do STF que permite a Secretaria de Fazenda fiscalizar esses abatimentos. Então, voou um helicóptero para uma plataforma, mas ele também voa para mais 20. Será que eles estão abatendo nesse campo, onde tem participação especial, só esse helicóptero ou os demais? É o exemplo que eu dei do tubo. Então, agora, nós ficamos desde o ano passado cobrando a ANP, e há 1 mês e meio nós assinamos também um convênio na Assembleia, Governo do Estado, Assembleia e a Secretaria de Fazenda, mais a ANP, o acesso a esses dados. Eles mesmos, depois da CPI, procurou o Estado para fazer esse convênio, que a gente estava quase 1 ano brigando para ter. Porque é esse convênio que dá o direito de você fiscalizar, entendeu, Mônica? Então, segundo o próprio Guilherme, o Estado, nos últimos 10 anos, poderá recuperar em torno de 10 bilhões de reais de arrecadação. Como é que seria essa recuperação? Nós vamos fiscalizar os últimos 10 anos, o que foi abatido. Entendeu? Como eu disse, se você tem um serviço para uma plataforma e para mais 20, qual é a transparência que aquele serviço também que você faz em outras plataformas, você não está batendo ali da onde tem superprodução? Difícil fiscalizar isso, né? Era impossível. Depois da CPI, tudo melhorou, tudo. Então vamos ter mais transparência. Só isso aí pode dar mais num ano de 2,4 a 3 bilhões de reais a mais no ano. Isso é cálculo da própria Secretaria de Fazenda, que o Estado pode arrecadar nos últimos 10 anos em torno de 10 bi, com potencial de 24 a 30 bilhões de reais. E o que o senhor vai falar para os prefeitos nessa viagem? Vai pedir parceria nessa fiscalização? O que é? Não, aí a questão é a CPI da participação especial dos royalties, do direito de fiscalizar essa receita do Estado. Em paralelo a isso, eu apresentei um projeto criando o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro. O que é o Fundo Soberano? É uma poupança que o Estado terá
uma receita, sempre que houver um aumento de receita no ano dos royalties, comparado com o ano anterior, por exemplo, eu estimo que esse ano nós vamos arrecadar entre 16 e 17 bilhões de reais. O ano passado foi 11.400. Então, uma diferença de 5 a 7 bi a mais da arrecadação. Então, 30% dessa diferença se obriga a depositar no Fundo Soberano, que é uma poupança, uma estabilização por conta da oscilação do preço do barril internacional e porque também a gente não pode ficar dependendo sempre dos royalties. E essa poupança, eu apresentei um projeto de lei complementar para regulamentar onde o fundo poderá investir. Então, em projetos estruturantes para o Estado, para uma região, esses recursos poderão ser usados. Então, a ideia é você pegar Norte e Noroeste, os parlamentares daquela região, a gente pegar uma ou duas cidades, polos, e a gente discutir a regulamentação com os prefeitos, com os munícipes daquela região do fundo. Porque nós estamos aqui, a minha região é a Baixada Fluminense e o Sul Fluminense. Mas o Norte e Noroeste, qual é a necessidade? Tem que ir lá ouvir. O Gente do Rio volta já. Fica com a gente. Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com o deputado André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, com a participação do jornalista convidado, Fernando Davi. Presidente, o senhor falou aí de ministro, vai ser ministro, não vai ser ministro, já saiu notícia do senhor concorrendo a deputado, ao Senado, até ao governo do Estado. O senhor, afinal de contas, vai ser candidato aqui no ano que vem. Bem, primeiro, eu estou muito bem como deputado estadual, independente de ser presidente ou não do parlamento. Eu acho, Mônica, que eu estou no segundo mandato de presidente, no primeiro biênio do segundo mandato. Eu acho que nós ali na Assembleia estamos cumprindo um papel de transição. Então, termino no ano que vem o segundo mandato de presidente. Eu vou me decidir lá para março se eu continuarei candidato a estadual. Tem alguns convites para que eu seja candidato ao Senado, mas também pode ser que eu seja candidato a deputado federal. Ao governador, não me passa pela cabeça isso. Como eu disse no início, eu sei de onde eu vim, sei meu tamanho, estou muito bem como deputado. Mas eu seria hoje candidato estadual. Logicamente, essa questão da aproximação mais com a direção nacional do meu partido, com o presidente Lula, isso pode fazer com que eu seja candidato também a federal ou mesmo ao Senado. Mas eu estou muito bem como deputado estadual. Quem vai ser o candidato do PT ao governo do Rio ou apoiado pelo PT? Na verdade, o PT tem conversado com vários pré-candidatos. Marcelo Freixo está muito adiantado na conversa com o PT, com o Rodrigo Neves, com o próprio Eduardo Paes, porque a gente não sabe o que o Eduardo está aprontando. O Eduardo é uma incógnita, Mônica. Porque o Eduardo, o prefeito que recebe prefeitos, que discute o Estado, que está recebendo lideranças de todas as regiões do Estado, alguma coisa tem aí. Então agora vamos falar de um setor que gera muito emprego, que é o pequeno comércio. Nós vamos conhecer, o senhor é autor da lei, aliás, que transformou o Cais do Valongo em patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, né? Você sabe que logo depois a Unesco declarou patrimônio mundial, o Cais do Valongo. Então nós vamos conhecer agora um comerciante, um pequeno empreendedor que atua ali pertinho e cresceu a beça em plena pandemia. Vamos acompanhar. Estamos aqui com o Rafael Vidal da Casa Porto, hoje o bar de maior sucesso aqui da zona portuária, coladinho na Pedra do Sal, coladinho na Praça Mauá, que vai contar um pouco da gente de como o bar sobreviveu à pandemia, tem sobrevivido, melhor dizendo, à pandemia da Covid. Mas antes, Vidal, conta pra gente um pouquinho da história aqui da Casa Porto. A história da Casa Porto é uma história de sobrevivência, né? De insistência no Rio de Janeiro. A gente começou como um centro cultural em 2013, pensando a região portuária tanto na história, na memória, quanto nos desejos, no que a gente quer construir. Fizemos durante 4, 5 anos várias atividades aqui. Passamos por algumas crises. A crise pior foi em 2017, quando o Estado quebra por conta da crise do petróleo, e a gente já teve que se reinventar já naquela época. E a gente se reinventou como um botequim.
eu fui para a cozinha, criei a moela milanesa, uma coxinha de pernil, e as pessoas começaram a frequentar a casa como um botequim, e o botequim salvou o Centro Cultural. Então a gente já tem uma experiência de crise, já tem uma experiência de passar por dificuldades. Quando chegou a pandemia, em março do ano passado, não entramos em pânico, não entramos em desespero, porque a gente já sabe o que é dever, né? Então, quem tem experiência em dever sabe como gingar, como rebolar. E o botequim é isso, o botequim, o Rio de Janeiro dá essa oportunidade da gente se reinventar com os rebolados, com a ginga. O que a gente fez? Partiu para o delivery. E foi aí o pontapé, logo na primeira semana da pandemia, que a gente começou a se reinventar com o delivery. A Casa Porto, ela conseguiu passar por todo esse ano e meio já, mais ou menos, sem demitir ninguém por conta da pandemia, com todos os salários em dia. A gente conseguiu até adiantar salários ano passado para deixar a galera tranquila. Ter um bar hoje é muito difícil, Caio. É uma situação assim que a gente está realmente vendendo almoço para pagar a janta. Não é algo como a gente, você sabe, como era antes da pandemia. O bar é um patrimônio do carioca, é um patrimônio do Rio de Janeiro. A gente sempre vai no botequim, né, para saber das novidades, para conversar, para provar a comida gostosa. E isso acabou de uma hora para outra. Conta pra gente, tem até 2 novos bares vindo aí. Que bares são esses, Vidal? Cara, não tem muita receita para o sucesso. O que a gente tenta fazer é trabalhar com honestidade. Ser justo, ter um preço bacana, uma comida gostosa, sabor, a cerveja está sempre gelada. É fazer o básico, não tem muito mais do que isso. E entender que um botequim é um lugar onde você tem que ficar à vontade, cara. Esse que é o grande barato na Casa Porto. Aqui você fica à vontade. E com isso a gente está crescendo. Agora abrimos já, né, o Bafo da Prainha, que é aqui no Largo, que é só churrasquinho, espetinho de rua, é um negócio bem legal. Vamos abrir o Tatuí, que é só de peixe e frutos do mar. E assim a gente vai ocupando o Largo e retomando também um pouco a história dessa cidade. Tem uma novidade de primeira mão, a gente vai abrir a Tendinha, que é um café com um pouco também da confeitaria local, ao mesmo tempo que vai ser um ponto para incentivar o turismo regional. A gente vai ter lá uma camisa, um boné, vai ter um souvenir, onde o turista pode vir frequentar e entender um pouco da história, da memória local, do chão que é o Largo da Prainha. Isso é muito importante. Muito legal essa reportagem que o Caio Barbosa fez pra gente, né, presidente? A birosca, o bar, né? É ali que a gente toma uma pinga, toma uma cerveja gelada. E o segredo, ele falou, preço, barato, o tira-gosto quentinho, tem que ter um torresminho, né? E uma cervejinha também é gelada. chegado? Muito. Igual o presidente Lula? Vixe. Então, comerciantes igual o Rafael Vidal estão ansiosos pela sanção do seu projeto de lei que baixou o ICMS de bares e restaurantes. O senhor acha que o governador Cláudio Castro vai sancionar esse projeto? Ô, Mônica, nós vimos que um dos setores que mais perdeu emprego nos últimos meses, no último ano, foram bares e restaurantes, o setor que eles chamam de indústria da alimentação. Perdeu significativo. Dezembro de 2019 tinha em torno de 20 mil CNPJs ativos. Dezembro de 20 caiu para 13 mil. Fora os que não foram baixados da junta comercial. Então, foi uma queda significativa. Então, vem o Supera Rio, que é para ajudar essas pessoas com um empréstimo de até 50 mil reais, com um ano de carência, 10 anos para pagar, sem juros. E a gente fez também um projeto. O que a gente percebe nos últimos anos? Muito se fala de benefício fiscal que o Estado deu. Quando você compara Rio, Espírito Santo, São Paulo e Minas, você vê que quem mais concedeu incentivo foi Minas. Segundo o Espírito Santo e São Paulo, Rio não está entre os primeiros. Então a gente foi reduzir o ICMS desse setor. Pode parecer pouco, o ICMS desse setor 4%. Nós reduzimos para 3%. Porque é assim que fazem outros estados no entorno do estado do Rio de Janeiro, a exemplo de Minas Gerais. Ficou igual Minas? Igual de Minas? 3%. Isso significa 25% a menos, uma redução do ICMS. Eu não tenho dúvida, isso já criou um movimento positivo. Eu recebi, juntamente com o presidente do sindicato dos bares e restaurantes, um representante do McDonald's.
eles empregam mais de 40 mil pessoas no Brasil, sabia, Mônica? E aí eu comecei a imagino. perguntar o representante o que eles consumiam do Rio. Ele falou, presidente, frango do Sul, carne do Mato Grosso, Centro-Oeste. Falei, e pão? Pão vem de São Paulo. Falei, ai não. O que precisa para ter um pão aqui? Você tem uma ideia, Mônica? Tudo que você encontra no supermercado hoje, mais de 80%, são produtos que vêm de fora do estado do Rio de Janeiro. Então a gente precisa produzir essas coisas aqui. Criar, adequar a lei de incentivo, porque muitas das vezes não é nem um incentivo, às vezes é o crédito que gera quando você traz de um estado para o outro, para você se creditar naquele ICMS. Então, a gente tem escutado muito os representantes dos sindicatos, o pessoal da Firjan, o pessoal das distribuidoras de alimentos. A gente fez lá mudamos a lei chamada do Rio Log. Nós adequamos a lei ao estado do Espírito Santo, porque o estado do Rio de Janeiro estava perdendo muita distribuidora de produtos para o Espírito Santo, porque lá eles reduziram para 1% o ICMS. Então, se a gente fica parado, logicamente tem que dar o incentivo, mas tem que cobrar, ver se aquilo ali também vai arrecadar mais. E a experiência nossa é que sempre arrecada mais. Mas o senhor não falou se acha que o governador vai sancionar, já combinou, já conversou com ele sobre isso, o governador esteve aqui com a gente na semana passada, o governador está todo animado. Acredito que sim, porque, como eu disse, né, eu recebi o presidente do sindicato, recebi o pessoal do McDonald's já interessado em trazer coisas para o Rio, de produzir coisas no Rio, porque isso parece não, mas é 25%, uma redução de 25% no imposto. Pode? Não, ajuda pela regime de Pode, recuperação? porque quando você tem na região, por exemplo, nossa região sudeste, o percentual igual, a gente faz, como eles dizem, a gente cola o benefício fiscal. Então a gente faz uma lei que iguala o benefício fiscal ao estado vizinho. Agora o Fernando vai perguntar sobre a água, SEDAI. Ih, mas aí é polêmica a pergunta, hein? Vamos lá, ué. A discussão, né, da privatização, da concessão da SEDAI, foi uma discussão importante, né, deputado? Uma discussão que gerou atritos, né? Uma discussão desse tamanho não poderia ser diferente. Atritos entre o senhor e o governador Cláudio Castro. Se tornou público, né? Como é que está essa relação? A relação continua boa. Deixa eu dizer o que aconteceu. No ano de 2016, com o fundo do poço do preço internacional do petróleo, começa em agosto de 14, caiu o preço, sai de $105 e vem para fevereiro de 16 para $28 o preço do barril. Vem a Lava Jato, que no Rio devasta um número imenso de empregos. Para você ter uma ideia, só a construção da indústria naval perde 30 mil empregos, de 83 mil vem para 53 mil empregos em um ano. Dezembro de 2014, comparado com dezembro de 2015, a indústria naval perde 30 mil empregos. 80% desses empregos no estado do Rio de Janeiro. Porque 1/3 do PIB, Fernando, do Rio, é o setor de petróleo. Uhum. Era lá a construção da refinaria de Itaboraí, era e é os estaleiros. O Rio tem 16 estaleiros privados. E tem 2 públicos, 2 da Marinha. Né? O Rio tem nessa cadeia, do que é o setor de petróleo, direto e indiretamente da produção, cada R$100, R$31 do PIB do Rio é o setor de petróleo. Então, lá em 2017, quando a Assembleia ficou cercada, quando nós votamos coisas para que o Estado pudesse botar o salário em dia, e é bom que sempre se diga e se lembre, a Assembleia vem desde o final de 16 votando coisas importantes para que o Estado pudesse sair da crise. E aí vem 17, vem os bloqueios. E algumas categorias de funcionalismo público, Mônica, ficaram 3, 4 meses sem receber. A gente nunca mais vai esquecer dessa As universidades, fase. Nunca. Com muita dificuldade. Então a Assembleia começa a votar coisas importantes para que o Estado pudesse aderir ao regime de recuperação fiscal. Porque veio a Lei 159, a lei complementar, que ela reconhece a falência do ente público. É isso que é a Lei 159, que é a lei do regime de recuperação fiscal. Mas você não pode comparar uma empresa privada que quebra, que vai à falência, com o Estado, com um ente público. E o que se impõe, a lei do regime de recuperação, que é a 159, e agora a 178, é que o Estado, por exemplo, nós já temos 6 anos sem aumentar
salário dos servidores. O senhor já falou tanto Não número. pode. Regime de recuperação É fiscal. a Lei 159 que reconheceu, que criou o regime de recuperação, que reconhece a falência do ente público. Então, lá para... Regime de recuperação fiscal o Estado se compromete a apertar o cinto em algumas coisas. Todas as coisas. Principalmente a questão de pessoal e aumento salarial do servidor. Então, mas não dá para comparar, Mônica. E ele deixa de pagar o serviço da dívida, como a ficamos dívida lá. com o governo federal, né? Então, Ganhou um perdão, 3 mas anos, mostra que está apertando o cinto 3 também. anos mais 3 anos. Então, vem de setembro de 2017, quando o Estado assina. Naquele momento, para que o Estado pudesse assinar, nós votamos o aumento da contribuição do servidor público de 11 para 14 e o patronal de 22 para 28. Nós implementamos uma lei de teto de gasto público no Estado. Nós autorizamos um empréstimo e autorizamos a venda da SEDAI lá em 17. Então agora vem um novo regime, que é a Lei Complementar 178. Ali veda você contratar policial, professor, o médico. Ali veda você conceder aumentos para o servidor. O servidor está sem aumento desde 2014, 6 para 7 anos. Professores, por exemplo, né? Então, daqui a pouco você vai ter problema. Então, você não pode... Essa era a comparação que eu queria fazer. Uma empresa vem à falência, ela pega o seu ativo, vende para pagar encargos e para pagar os seus funcionários. O Estado quebrou. O Estado não pode parar os serviços de segurança pública, de educação, de saúde. Então, naquele momento, lá em 17, quando autorizou a venda da SEDAI, eu votei a favor. Só que a autorização da venda precedia do Rio estar no acordo de recuperação. E, ao meu ver, o Rio não está no acordo. Com a lei nova, o Rio agora, ele fez o movimento de aderir ao novo regime. Isso pode acontecer de nós, por exemplo, tem um déficit de promotores públicos nas comarcas do Estado de mais de 50 promotores. Tem um déficit de defensor público, de juízes. E aí os poderes, os entes não vão poder contratar, fazer concurso. Aí eu fiz o projeto de lei do decreto legislativo, condicionando um novo decreto do governador para a venda da SEDAI, a adesão do regime. Porque qualquer acordo ali é um mau acordo. E não adianta falar que o Rio é o estado perdulário, que é o estado que é o filho, aquele filho perdulário que gasta as economias do pai. Por exemplo, nós falamos muito aqui de royalties, né, Mônica? Falamos. Todos os royalties que o Estado arrecada vai para o Rio Previdência para pagar aposentados e pensionistas. O Estado do Rio de Janeiro é o 17º estado em arrecadação per capita. 17º. O Estado do Rio de Janeiro é o 13º estado em arrecadação per capita de ICMS por habitante. Então, naquele momento da venda da SEDAI, eu achei, e a Assembleia achou, porque nós tivemos a maioria para não vender, se não assinasse o regime de recuperação. Porque hoje nós estamos sem regime. Nós temos uma liminar para não bloquearem as contas e tem uma outra liminar para não pagar o serviço da dívida, porque mesmo fora do regime, o Estado pagou, Mônica, até 30 de maio, 1.200 bilhões de reais de serviço da dívida. Mesmo não estando no regime. Então, não dá. Eu falei, quando eu descobri isso, eu liguei para o governador, falei, governador, eu estou sabendo que o Estado está pagando o serviço da dívida. Ele falou, tá. Ele pagou quanto até agora? 880 milhões. Falei, eu vou arrumar um problema. Se não assinarem o regime, nós vamos arrumar um problema com a venda da SEDAI. E ele ficou na dele, ele sabia. Então, falei, não sei se vou fazer uma PEC ou um PDL, um projeto de decreto legislativo. Eu fiz, votamos e a Assembleia caiu depois na Justiça. E nós estamos tranquilos contra o direito nosso de cancelar um ato do governo, que é o projeto de decreto legislativo que cancela. Então, nós votamos, 35 deputados votaram sim, alguns deputados se abstiveram, outros, lá 24, votaram não ao PDL. O PDL foi aprovado. Depois teve uma discussão judicial, caiu. Presidente, a arrecadação aqui no Rio de Janeiro está melhorando a olhos vistos, pelo que o senhor estava falando, e não vai ter problema de dinheiro nos próximos 5 anos. Nós, que somos um estado tão traumatizado, dá essa boa notícia para a gente. Mônica, eu acho que o estado do Rio de Janeiro, não tenho certeza, não vai ter
problemas financeiros nos próximos 4, 5 anos. Primeiro que vai assinar o regime. E quando você assina o regime, você vai ficar 1 ano sem pagar, mais 4 anos, para no 5º ano você pagar 9 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, Mônica, janeiro a junho, o Estado arrecadou em relação ao ano de 2020, quase 7 bilhões a mais. Eu acompanho diariamente a arrecadação. Nós vamos ter, entre aumento de ICMS e aumento da arrecadação dos royalties, até dezembro, em torno de 10 a 12 bilhões de reais a mais na arrecadação, só ICMS e royalties. Não estamos contando aí com o recurso da SEDAI. O recurso da SEDAI não estou levando em conta. Então, o Estado que volta a crescer, sai da inércia, vai ter nos próximos 4, 5 anos aí, nada comparado aos últimos 5. Então, a perspectiva do Estado é muito, muito boa para os próximos anos. Vamos para o próximo bloco, que nós vamos fazer perguntas mais pessoais para o presidente da Alerj, André Siciliano, porque o Gente do Rio também é desses. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com o presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, e a presença do jornalista convidado, Fernando Davi. Presidente, o senhor fez o projeto mais criticado do ano, né? Aquele que mudava o nome do Maracanã de Estádio Mário Filho para Estádio Rei Pelé. Isso foi um gol contra? Mônica, como eu apanhei, né? Mas apanhei calado, fiquei quieto. E o que a gente fez foi fazer uma homenagem ao maior do mundo, o atleta do século. Porque o Maracanã, Mônica, o Maracanã não pode ser comparado com o Morumbi, que também é nome de bairro. Porque ninguém fala Mário Filho, fala Maracanã. Estado Beira Rio é o nome do bairro, lá do Internacional. Então, sempre se fala o nome do bairro, será sempre Maracanã. Mas aí eu fui querer homenagear o Mário Filho com um complexo e botar em homenagear o Rei Pelé com o estádio. Danou-se. Apanhei igual cachorro magro, Mônica. Danou-se aí. Mas com todo respeito, eu consultei aos líderes, conversei com alguns deputados, eu botei o veto para votar e nós mantivemos o veto, acabou a polêmica. O senhor é devoto de São Jorge. Sim. Pediu ajuda nele, nesse momento rezou para ele, pediu ajuda, já pediu em alguma coisa política, foi atendido? Sempre, né? Sempre, toda semana a gente faz lá nossas rezas lá, a gente leva Como é que é? Toda Nossa semana? Senhora, Nossa Senhora da Conceição, São Jorge. Eu tenho os 2 santos em casa e diariamente a gente lembra e reza. É por Mas essa... todo final de semana eu tenho lá um altarzinho, onde eu tenho um sítio, e lá eu procuro sempre acender uma vela para o Anjo da Guarda, para o São Jorge e para Nossa Senhora Aparecida, da Conceição Aparecida. E é atendido? Graças a Deus, sempre. É por causa dessa devoção que o senhor gosta de fazer passeios a cavalo? A gente tem ali na cidade de Paracambi e também em Itaguaí, uns amigos que a gente anda a cavalo. Nos finais de semana, uma cavalgada específica que eu comecei a fazer já tem mais de 10 anos, que a gente chama a Cavalgada da Lua. Então, na lua cheia, não toda a lua cheia, 3 meses, 4 meses, às vezes acontece de ser um mês seguido do outro, mas a gente faz uma cavalgada. Agora na pandemia diminuiu muito. Agora na pandemia fizemos de 20, 30 cavalos, respeitando a distância. Sempre a gente leva um violeiro, Mônica, 1 ou 2, e um sanfoneiro. Então a gente vai fazendo uma parada de 18 quilômetros, a gente sai do Clube de Cavalo do Itaguaí e a gente vem para um Aras de um amigo ali na Dutra, Aras do Fabinho. E a pescaria? Eu sou fã também. Eu todo ano tenho uma equipe, um grupo na cidade de Mendes que há mais de 30 anos eles vão pescar. E eu vou desde 2010, sempre no mês de julho, entre 15 e 17 de julho. É esse mês, na próxima sexta-feira. Será que ele pesca mesmo, Fernando? Ou é história de pescador isso? Cara, que história de pescador, você com Fernando, todo respeito. eu dou sorte. Dou sorte. Muito bem. Agora vamos para um ping-pong, aquelas perguntas curtinhas, mas que revelam muito da pessoa. Presidente, qual é a cidade mãe da Baixada? A capital da Baixada, eu costumo falar, que é Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem uma posição importante na Baixada e é mãe porque ela se emanciparam dela Japeri, Queimados, Mesquita. A cidade de Nova Iguaçu deu vários filhos e filhas.
Então, eu acho que é a cidade da Baixada, que eu chamo sempre de capital da Baixada, é Nova Iguaçu. Caxias é uma cidade também muito, muito importante, como as demais cidades. Mas eu acho que é a capital da Baixada, Nova Iguaçu. Qual é seu time de futebol? Flamengo. Ih, eu tô aqui, ó. Eu tô no Fla-Flu aqui. É, Opa, eu sou Bangu. Melhor de todos. verdade. Partida inesquecível de futebol. Ah, tem muitas. Pode ser a partida de 81 do Flamengo e Liverpool, que foi de madrugada, eu lembro como se fosse hoje. Uma partida 7-1 contra a Alemanha. Ah, essa foi horrível. Todas as É finais inesquecível do Flamengo. para Inesquecível horrível. pro ruim, né? É Mas é inesquecível inesquecível. pra horrível. Né? A final da Copa do Mundo de 94, eu fui assistir, Brasil e Itália. Todos os campeonatos que o Flamengo ganhou, todos. Gol de barriga do inesquecíveis. Renato, não. Todos são inesquecíveis. Essa aí é para apagar um pouco. E o salgado é joelho ou é italiano? Porque tem uma briga, né? Niterói diz que é italiano, Nova Iguaçu é joelho. É o quê? Joelho ou italiano? É joelho. Muito bom. Melhor lugar para comer no Rio de Janeiro? Com- Rio todo, Com os tô amigos, falando. com os amigos no ambiente. É igual beber. Eu brinco sempre que o ambiente, você pode beber um chopinho, uma cerveja, um vinho, e pode ficar até tarde da noite cantando, fazendo a nossa resenha, mas o ambiente, quando você tem um ambiente bom de amigos, você pode beber, e no outro dia eu acordo muito cedo sempre, e acorda muito bem. E aí eu digo sempre, é o ambiente. Então, para comer e beber é o ambiente com a família e com os amigos. Prato preferido? Um arrozinho com ovinho mole. Ai, muito uma bom. saladinha de tomate com sal e azeite. Muito bom. Mas pode ser um quiabo com galinha, boa, um carneirinho. Não, mas o ovinho de gema mole com arroz realmente é imbatível. Escola de samba? Beija-flor, minha escola. Minha vida, meu amor. Minha vida, meu amor. Música preferida? Tem muitas, difícil falar de uma preferida. Eu sou apaixonado por... Qual é a do momento? Do momento chama Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, do Lu Borges. Cantada por Saulo Laranjeira. Como é que é? Como é que é essa música? Você vai me envergonhar. Não vou, Cheguei não. a tempo de te ver acordar, eu vim correndo à frente do sol. O senhor gosta de poesia, né? Pouco. Qual é a sua preferida? Muitas, mas eu gosto muito do Vou-me embora pra Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que quero, na cama escolherei. Também gosto de José, do Carlos Drummond de Andrade. Muito, mas tem todas. Toda hora tem E agora, José? Festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. E cordel? O senhor também adora cordel, né? Eu gosto muito de Moraes Moreira, que ele nos últimos... Fala um cordel pra gente, Nos últimos presidente. anos, eu convivi com o Moraes. Moraes, eu fiz uma homenagem à Academia Brasileira de Cordel e homenageamos o Moraes Moreira. Moraes Moreira, dos meus 9, 10 anos, 11 anos de idade, eu conheço quase tudo dele. Quase tudo. Como também gosto muito do Fagner, muito do Fagner. E eu gosto muito do Patativa do Assaré, que é um repentista, cordelista, um sujeito que era analfabeto, mas guardava os poemas de 30, 50, 60 anos de cor. Aquela do prefeito, né? Eu gosto muito de um poeta paraibano chamado Gessié Quirino. Gessié Quirino é um gênio. É uma pessoa que vai fazer muito sucesso no Brasil. E ele é tudo. Ele é cordelista, é poeta, cantador. Tem o Xangai, que eu gosto muito, que é um baiano de Vitória da Conquista. Juntamente com o maior de todos eles, para mim, Elomar Figueira de Mello. Um livro de cabeceira. A Bíblia. Mas eu estou começando a ler uma outra biografia do Belchior. Eu li do J.B. Medeiros, Apenas um Rapaz Latino-Americano. Qual é o maior aperto que o senhor já passou na sua carreira política? Quando ganha a eleição. Sabia? Porque aí fica cheio de dívida da campanha, é Não, isso? mas é muita responsabilidade. Eu, quando perdi já algumas eleições, e já ganhei muitas, mas eu, quando perco, falo, vamos trabalhar mais. Mas quando você ganha, você tem mais compromisso, você tem uma mas não é isso que eu queria grande. saber. Eu queria saber, assim, foi a algum lugar, acabou a gasolina, não tinha dinheiro, ou foi a um evento e não estava organizado. É aperto assim que eu quero saber, assim, O coisa primeiro pequena. discurso que eu fiz público, o sujeito tem mais medo de falar
em público do que da morte. Diz um ídolo. Zico. Mas posso falar Fagner, posso falar Belchior, Elomar, Vital Farias, posso falar Saulo Laranjeira, posso falar do Paulinho Pedra Azul, todos os cantores. Quem deixaria numa ilha deserta? Eu procuro não ter inimigos. Eu entrego na mão do Papai do Céu. Quem levaria para lá? Minha família, meus filhos, minha esposa, meus pais. Muito bem, renovou o contrato também, né? Todo mundo responde isso. Muito bem, muito bem. Um sonho. Tocar violão. Não sabe? Não. Meu sonho é assim, eu sempre, graças a Deus, trabalhei e eu acho que o trabalho é a consequência de tudo que você pode ter na vida. Mas um sonho, o que é? Eu queria ser deputado? Claro, mas eu trocaria tudo isso para aprender a tocar violão. A conversa foi muito legal. Muito obrigada pela sua participação, presidente André Siciliano. Obrigada também, meu companheiro de bancada aqui, Fernando. E o Gente do Rio fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Um beijo!